Bom, o nosso tema da nossa mensagem hoje é propostas de Faraó. Eu vou começar lendo, eu vou ler alguns trechos assim, eu não vou ler um trecho corrido, e eu espero que quem não conhece Êxodo, essas passagens, depois vão chegar em casa e vai ler o livro de Êxodo, que é muito importante. Eu vou começar em Êxodo 6, 28, 29 e 30, que é um finalzinho, depois vou passar para o 7, de 1 a 4. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor. Diga ao Faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: Como o Faraó me ouvirá se não tenho facilidade para falar? Já começou a dar desculpas, né? Que muitas vezes nós fazemos isso também. Mas como minhas perninhas não vão, né? Então a gente vai dando desculpas, né? Aí, agora, o 7, de 1 a 4. O Senhor lhe respondeu: Dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Deus resolve, né? A gente pode dar desculpa que ele vai contrapondo. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Olha que coisa simples, né? Vocês vão falar, ele vai falar, e o Faraó vai deixar vocês saírem do país. Mas aí ele completa: Eu, porém, farei o coração de Faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas, ele não os ouvirá. Bem animador, né? Bem animador. Olha, vocês vou providenciar tudo. Agora tem uma coisa: eu vou endurecer o coração dele. E ele não vai ouvir. Tá, Senhor, o que nós vamos fazer lá? Perder tempo? Quer dizer, quantos ensinamentos, às vezes, Deus quer nos dar, né, da forma dele, não como a gente acha que vai ser, né? Eu achei muito interessante isso. E aí, eles vão, realmente, eu não vou ler tudo, o Senhor endurece o coração de Faraó e vai mandando pragas no Egito, vai mandando pragas, né? Aí começam as pragas. A primeira praga foi o sangue no Nilo. Aí eu vou ler um pouquinho aqui do Êxodo 8. Vou ler o 1. O Senhor falou a Moisés: Vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. Ele já tinha mandado antes a primeira praga, que foi o sangue, eu não vou ler tudo, mas nada funcionava. Aí, continuando aqui no 8, 19 diz assim, aí já está depois na terceira praga: Mas o coração do Faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. Aí agora aqui no 25, ele vai começar, né? Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Vocês podem, mas aqui dentro. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios, porque eles ofereciam, né, animais que eram sagrados também para os egípcios, né? Se oferecermos sacrifícios que lhe pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Aí no 28, disse o Faraó: Eu os deixarei oferecer sacrifícios ao Senhor, ao seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito. Orem por mim também. Ele ainda pedia por orar por ele. Fique aqui por pertinho, nas redondezas, né? E aí, agora eu vou aqui para o Êxodo 10, de 11 a 24. É só para dar uma passadinha assim, vocês entenderem, quem não conhece. Êxodo 10, deixa eu ver, de 11 a 24, que diz assim... Aí ele continua pedindo para ir com todo mundo. Aí ele diz: não, mas vocês não podem ir levando a família toda. Ele responde: só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do Senhor. E aí aqui, o 24 agora, aqui no 10 mesmo.
Então o faraó mandou chamar a Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Amém? Vou orar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor agora possa falar aos nossos corações através dessa palavra, Senhor, através das propostas que nós hoje também temos ouvido de Faraó, Senhor, que o Senhor possa nos conscientizar de que lugar estamos, servindo no Egito ou fora do Egito. Em nome de Jesus, amém. Então, essas propostas indecentes que Faraó fez a Moisés, ao povo no Egito, ainda são feitas hoje a nós. Hoje nós recebemos muitas propostas indecentes, né? E temos que tomar muito cuidado com as propostas sutis que Satanás nos faz. É preciso estar atento, estarmos firmes sobre aquilo que o inimigo quer fazer em nossas vidas. Eu não gosto muito de falar sobre isso, não, acho muito importante, mas assim, porque o que é importante aqui é a gente saber que existe o inimigo existe, que ele vai trazer propostas, que ele é sutil, mas há algo maior em nós, que nós não podemos, temos autoridade para não permitir que ele nos toque. Então, muitas vezes eu vejo essas coisas, porque o diabo fez. Não, o diabo em mim não faz nada. Em mim não faz nada, ele pode me tentar, porque quem faz é Deus. Deus permite, ele permite que algo aconteça. Ele existe e ele vai estar o tempo todo fazendo propostas indecentes para nós, né? Dando coisas, oferecendo. Eu costumo dizer, ele nunca vai oferecer uma porcaria. Ele não é bobo, ele oferece coisas boas, coisas que vão nos confundir, não é? Então, o texto fala da capacidade de discernir as coisas e do amadurecimento dado por Deus ao seu povo, porque eles precisavam amadurecer. E quando Deus chamou, né, Moisés para libertar o povo lá no princípio, como eu li, ele foi dando desculpas. Não, eu não sei falar, mas porque logo eu. E muitas vezes, como eu falei, a gente faz isso. A gente vai dando uma desculpa aqui, uma desculpa ali, e vai ficando no Egito, né? Deus até irou-se e precisou convencê-lo de que ele não iria sozinho, mas em nome do Senhor, e que Deus daria sabedoria, discernimento para dizer não ao inimigo e sim a Deus. Embora sempre tudo Deus enfatizava, mas ele não vai ouvir. Tem que ter muita fé, né? Tem muita fé. Olha, você vai sim, vai ali que eu estou te mandando, mas não vai dar resultado, não, mas vai. Né? Então, é você ir cegamente, entendendo que, num determinado momento, o propósito de Deus vai se cumprir. Mas, às vezes, é uma estrada longa, né? Cheia de obstáculos. Bom, então, ele teria muitas dificuldades para tirar o povo do Egito. Após as primeiras pragas enviadas por Deus ao Egito, Moisés começou a receber essas propostas de Faraó. 4 propostas. Primeiro, você pode servir a Deus dentro do Egito. Sacrifiquem aqui no Egito. Aí ele responde, né? Como? Vamos ser mortos. Servir a Deus perto do Egito. Vocês podem ir, mas não vão muito longe. Fiquem aqui pertinho, porque eu quero ver vocês, né? Servir a Deus sem os filhos, sem a família. Podem, só os homens, podem ir os homens. E, finalmente, servir a Deus sem os recursos financeiros, né? Vocês vão, todos podem ir, mas deixem os rebanhos, que eram os recursos deles, né? Moisés não aceitou essas negociações parciais, porque a liberdade tinha que ser completa. E isso é para nós também. Nós não podemos só estar meio livres, né? A nossa liberdade, a nossa libertação do pecado tem que ser completa. Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue por nós. Hoje nós vamos aqui ter um momento de ceia para que nós fôssemos livres e não mais escravos do pecado. E era isso que Satanás também quer fazer. Ele também quer segurar a gente um pouquinho. Você pode ir, pode estar na igreja, pode fazer, mas te seguro também, né?
Então, Deus fez manifestar o seu poder através de endurecer o coração do faraó. O faraó foi um instrumento na mão de Deus. Para quê? Para que o povo pudesse entender no Egito que dependiam exclusivamente de Deus para sair do Egito e reconhecer a mão poderosa de Deus para libertá-los e ver o juízo sobre os egípcios. A mesma coisa é conosco. Jesus disse, não quero que os tire do mundo. Mas nós estamos sendo provados aqui no mundo. Não é? Então, mostrar que o Senhor é o único Deus verdadeiro e julgar os deuses e a idolatria do Egito. Faraó, como eu estou falando, simboliza o nosso inimigo, porque o Egito é lugar de escravidão, lugar daquele que vive sem Cristo. Vida sem Cristo, vida nas trevas, vida de escravidão. Faraó, Satanás, inimigo das nossas vidas, que não deseja deixar que nós saiamos do Egito, nos libertarmos, né? E o inimigo, ele vive nos tentando com sutilezas, né? Suas artimanhas, nos aproximar, nos oferecer as mais indecentes propostas, de não vivermos uma vida firme no Senhor. Lá em Efésios 6, 10, 11 e 12 diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, nessa versão diz, não é contra pessoas, em geral diz contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nós temos que nos fortalecer e revestirmos da armadura de Deus. E Deus está querendo falar alguma coisa conosco, porque as últimas pregações também, pastora Keila, a Débora, foram também pregações nesse teor. Nós precisamos nos revestir cada vez mais, porque, gente, quando a gente olha o mundo hoje, é uma loucura. É uma loucura que a gente está vivendo. E muitas coisas são sutis. Eu costumo dizer para as minhas filhas, né, quando elas fazem algumas coisas porque elas não são convertidas, eu digo, olha, a gente acha que tem coisas que aos nossos olhos parecem inocentes, mas elas têm uma repercussão no mundo espiritual. Então, nós não podemos achar que a gente, pode, isso não tem nada demais, qual é o problema, eu vou só ali ver, enfim. Então, quando nós estivermos na dúvida, é melhor não aceitar. E Deus age de forma maravilhosa através das pragas. Porque todo faraó era considerado Deus. Então, todas as pragas, elas são relacionadas, né, a alguma coisa que era sagrada, né, para eles. E a nona praga, a praga das trevas, afronta o próprio faraó, porque faraó era considerado filho do sol, né? O deus solar. Então, ele era a luz, né? E servir a Deus no Egito, essa nona praga, eu vou ler aqui no versículo 25 do 8, que eu já li, vou ler de novo, né? Acho que é no 25 que diz assim. Não é esse não. Bom, que seria servir a Deus nessa terra. Para que sair do Egito? Você pode servir aqui mesmo. Mas o que acontece quando existe esse período de trevas? Havia luz lá no acampamento lá dos israelitas, né? E aí a gente pode pensar o seguinte, muitas vezes a gente vive nas trevas achando que está na luz. Porque para eles estavam na luz, aqui tem luz. Mas na verdade eles estavam nas trevas, ali no Egito, né? Então o faraó estava dizendo, você pode ser crente aqui mesmo no mundo, não precisa se afastar de nada não.
sem deixar os seus princípios, seus valores, os costumes do mundo. Não é isso que às vezes acontece. A gente continua no mundo, continua aceitando determinadas coisas que para o mundo é natural. Mas todo mundo faz, né? Então, é mais ou menos isso. Fica aqui, pode servir aqui mesmo, não tem problema, você não precisa mudar nada, não. Você fica aqui, friozinho, tá bom? Nada de compromisso com a palavra de Deus, não seja fanático, né? Tem gente que diz, é fanático, né? Não seja fanático, isso aí não tem nada demais, qual é o problema? Este é o sentido de servir a Deus no Egito, não se afastar do mundo, porque o Egito significa o mundo de pecado, de idolatria, de escravidão, de oposição a Deus, de princípios contrários à palavra de Deus. Faraó sutilmente queria induzi-los a servir a Deus ali mesmo. E isso, como eu falei, acontece muito em nossas vidas. O diabo tenta de muitas formas sutis que nós sejamos crentes, mas crentes superficiais, crentes mascarados. Eu digo agente secreto. Tem gente que é agente secreto, né? Está em moda hoje o agente secreto. Mas é agente secreto, ninguém sabe. Ninguém precisa saber, mas qual é o problema? Eu vou à igreja, é isso, eu sou agente secreto, né? Aí estaremos servindo a Deus, mas no Egito. O desejo de Faraó era contrário ao de Deus. Deus desejava um povo separado, santo, consagrado, povo que lhe prestasse um culto verdadeiro. E é o que ele espera de nós. Ele espera o quê? Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, não que o adorem só de lábios. Ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Estão louvando, servindo no Egito, né? É uma coisa superficial. Bom, e todas essas 10 pragas, como eu já falei, têm a ver com os deuses da época que os egípcios adoravam. O inimigo é sutil. Ele tenta desestabilizar a nossa vida cristã, para que não haja comprometimento com a palavra de Deus. Que sejamos flexíveis. Podemos ser flexíveis quanto aos valores e verdades bíblicas, em prol dos valores do modismo do mundo. E, gente, isso tem acontecido em muitas igrejas, nós sabemos, né? Em que o mundanismo, o mundo tem entrado. Políticas, preconceitos, mentira, invejas. Então, nós temos que cuidar. E cuidar, quando eu falo cuidar, não é só cuidar da nossa igreja, é cuidar de nós. Nós somos igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Não é só ficar criticando os outros, é a gente olhar para dentro de nós. O que nós temos feito como igreja, né? Diante de todas essas coisas? Porque a coisa está difícil. Aí em João 17, 15, 16 e 17 diz, eu até já citei, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós temos que estar firmados na verdade. Nós temos que estar fora do mundo? Não, o próprio Jesus disse, não quero que tire do mundo, mas santifica-os na verdade. Porque se nós estivermos santificados na verdade, na palavra de Deus, nós não vamos responder às propostas e sutilezas de Satanás. Tem que olhar lá, peraí, isso aqui está na palavra? Isso que ele está me propondo, eu posso sair, deixar aqui minha família toda, e ir embora e voltar? Sabe? Então, tem que procurar saber. Está escrito aqui. É isso mesmo que é para eu fazer? Dá trabalho, viu? Ser crente dá trabalho, mas é muito bom. O que significa, então, servir a Deus dentro do Egito? Viver na escravidão, nas trevas, escuridão, a 9ª praga. Aí eu já comentei, interessante que nas tendas, nas habitações do povo de Deus, havia luz. Mas em todo o Egito havia trevas.
Então, servir a Deus no Egito é viver nas trevas, achando que está na luz. É viver no pecado com a velha vida, com os antigos valores, achando que não tem problema. Eu vou à igreja, eu oro, eu louvo, mas a minha vida continua igual, né? Quer dizer, eu recebo luz, mas eu estou nas trevas, volto para as trevas e eu estou nas trevas. É possível viver na igreja assim. O inimigo, no princípio, ele não tem interesse de tirar você da igreja. Deixa que você viva aqui, mas frio. Servir a Deus no Egito significa viver na idolatria. Seria viver a idolatria lá do panteão do Egito, né? Onde Deus seria apenas mais um Deus. E essa nova religiosidade iria causar problemas raciais, né? Ao ponto dos judeus serem apedrejados, como eles falam, se você começa a permitir, né, que você faça coisas que Deus mandou você fazer ali no Egito, por exemplo. Como é que eu vou sacrificar esses animais que para eles são sagrados? Ah, não, mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou sacrificar outras coisas. A gente vai dando um jeitinho, né? Vai mudando para se adaptar ao Egito. Vai abrindo mão dos valores, né? Essa também era uma das estratégias de Faraó, igualar Deus a outros deuses. E aí a gente vê também o perigo do ecumenismo, né? Que, não, vamos unir as religiões, todos os caminhos levam a Deus. E nós sabemos que não todos os caminhos levam a Deus, só um caminho leva a Deus, que é Jesus. Servir a Deus dentro do Egito é viver na superficialidade, vida cristã sem compromisso, vale tudo, viver indignamente. Hoje muito importante todo mundo refletir que hoje nós vamos ceiar. E ele diz que quem ceia indignamente é complicado. Então vamos pensar. Lá em Hebreus 2:3 diz: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Negligenciar aquilo que recebemos do Senhor, sua palavra, seu sacrifício, é não dar valor àquilo que Deus fez, nos resgatando do Egito, do pecado, né? Agora nós vamos ver o que é servir a Deus fora do Egito. Lá em Colossenses, quem sai do Egito, sai pela graça, pela mão de Deus que nos resgata. Colossenses 1:12, 13 e 14 diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, a graça nos liberta, a graça nos dá nova vida em Cristo. Ele nos tirou, né? É como se ele realmente tirou o povo do Egito. O povo continuou no mundo. Tirou o povo do Egito ali do meio daquela idolatria, da escravidão, né? Para serem livres. E a gente tem que também entender o que a gente vai fazer com essa liberdade. Deus nos deu, nos libertou. E o que você vai fazer com essa liberdade, com essa libertação? A graça que nos liberta... aí lá em 2 Coríntios 5, 16 e 17... de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, aqui fala, porque eu estou com a NVI, é nova criatura, é nova criação. A gente sabe, a gente usa mais, né? É nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, do momento que a gente recebe Jesus no nosso coração, do momento que a gente se entrega a Ele, nós não podemos mais viver como nós éramos. Nós temos que mudar, nós somos novas criaturas. O que passou, passou. Foi jogado no mar do esquecimento. Então, nós temos que ter esse entendimento, né? Fora do Egito,
significa viver na dependência absoluta de Deus. Eles foram provados, mas o povinho difícil, né? Como Deus sofria com aquilo. Foram para o deserto, Deus fez tudo aquilo, e assim mesmo tiveram que rodar ainda 40 anos, porque, não, nós não vamos entrar nessa terra, não, tem um monte de gigante aí. Pois é, mas Deus mandou. Né? Eles viram todas as maravilhas do Senhor, mas tiveram medo. Por quê? Porque não estavam firmes, né? Não estavam firmes. E aqui diz que nós temos, Ele nos transportou e que nós temos que ser nova criatura, esquecer o que passou. Né? É lógico, é fácil, gente. Não, a gente falando assim parece que é fácil. Ah, agora eu sou outra pessoa, não faço mais. A gente faz, a gente cai, a gente erra. Mas a gente tem o quê? O Espírito Santo que... Né? A Gal hoje mesmo falou aí do testemunho dela. Eu tenho muitos desses. E aí ele vem te dar um beliscão, te faz alguma coisa, torce o ouvido para você escutar melhor. No meu caso, então, é difícil, às vezes, tem que tirar o aparelho. Mas, enfim, é isso. A gente não pode realmente continuar vivendo o velho homem. Ele vai estar sempre querendo aparecer. Vai estar sempre... É uma luta diária que nós temos que viver para podermos viver fora do Egito. Né? E é Ele quem nos dará todas as condições para vivermos pela graça. Além de nos salvar pela graça, Ele nos capacita e fortalece a viver na graça e dependermos somente dEle. Tínhamos que depender dele. Lá eles estavam dependendo do que os egípcios, do que Faraó mandava, do que faziam. Não, agora nós temos que depender de Deus. É Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos levar nesse deserto e mandava maná. E mesmo assim o povo rebelde demais. Mas nós somos, né? Mas graças a Deus que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? É a forma de não sermos consumidos, porque senão ninguém mais estava aqui, né? Isso era o que Deus estava querendo mostrar ao povo, porque haveria um longo caminho e grandes dificuldades até Canaã. E teriam que aprender a depender de Deus. Servir a Deus fora do Egito é não aceitar os esquemas do mundo, mas dependermos de Deus. É viver na fé nas promessas de Deus. Deus é um Deus de aliança. Deus estava querendo avivar na memória do povo a promessa feita a Abraão. O povo conhecia as promessas, né? Havia uma terra a ser conquistada. E é nos momentos de luta contra Faraó que Deus reaviva a nossa fé e que Ele cumpre o que promete. É ter certeza de que nosso Deus não falha. É o Deus da aliança e que vela pela sua palavra para cumprir. Mas como nós, às vezes, né? Nós falhamos. E é isso que a gente precisa, se fortalecer nele, porque nele somos fortes, né? Tudo posso naquele que me fortalece. É nele que nós somos fortes, né? Que nós podemos vencer todas as artimanhas do inimigo, né? É viver uma vida cheia do Espírito Santo, controlada, conduzida, dirigida pelo Espírito Santo. Ele é que aponta o caminho, as alternativas, dá direção. Não tomar decisões precipitadas, não se colocar na frente de Deus. É aguardar, esperar, depender, crer, viver pela graça, conduzido pelo Espírito Santo. Quem vive no Egito dá sinais de que o Espírito Santo não o controla no Egito. Quem vive fora do Egito demonstra que é conduzido pelo Espírito Santo. Pelos frutos os conhecereis. Quem guarda a palavra e faz a vontade de Deus está sendo guiado pelo Espírito Santo. Mas quem aparentemente vive a vida cristã e não guarda nem pratica os ensinamentos de Cristo, não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Então nós temos que pensar, olha, mas eu estou realmente seguindo aquilo que Deus quer, aquilo que está escrito na sua palavra, né? Então, fora do Egito é uma vida cheia do Espírito Santo.
Viver fora do Egito é viver com perspectiva do futuro. O povo judeu só conseguia enxergar o presente, a desgraça, o sofrimento. 430 anos de escravidão, sofrimento fazendo tijolos. Eles só pensavam no aqui e agora, né? E no que eles viveram. Mal saíram do Egito, a gente sabe, diante do Mar Vermelho, já estavam murmurando que melhor teria sido ficar no Egito. E é impressionante, às vezes, diante, né, de um primeiro obstáculo, até quando a gente se converte, né, a gente já começa a dizer, será que eu fiz a coisa certa? Será que é bom mesmo isso? Enfim. E era assim, eles já queriam voltar lá, a gente comia, esquece. Aliás, a gente tem memória curta, né? Eu acho, para essas coisas. A gente esquece, aí passa a achar que aquilo foi bom. Vocês já, vocês têm essa experiência, pessoas que foram terríveis a vida inteira. Aí, às vezes, elas morrem, as pessoas esquecem, falam, poxa, fulano, começam até a lembrar de algumas coisas. Então, é isso, a gente tem uma certa memória. Estar fora do Egito é olhar mais longe, o futuro, não olhar para trás, como foi recomendado a Ló e a sua família, mas a mulher dele não aguentou e olhou para trás. Então, é a gente olhar para frente, é não olhar para trás, é deixar para trás a vida de pecado, é deixar para trás aquilo que não agrada ao Senhor, é pensar no amanhã, é pensar em Canaã. Ainda que as coisas estejam difíceis, as lutas, os problemas, as dívidas, porque hoje a gente inclui isso, né? Porque temos dívidas também nesse mundo capitalista, né? Sejam grandes, o cristão que serve a Deus fora do Egito pensa no futuro, sonha o futuro, planeja o futuro. E quando eu estou falando em futuro, gente, eu não estou falando só de futuro aqui, né? Um futuro espiritual, né? A vida eterna, o que a gente vai alcançar é viver para o reino, né? 1 Coríntios 15, 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Lá na Ara fala, eu gosto mais, somos mais infelizes de todos os homens. Nós somos, por natureza, imediatistas. Apareceu já? É porque eu estou falando muito rápido, né? Não? Não? Então tá bom. Nós somos, por natureza, imediatistas, principalmente no mundo de hoje. Queremos tudo para hoje, já. A gente não quer para hoje, a gente quer para ontem, né? Quem trabalha, então, que tem chefe, essas coisas, é tudo para ontem, tudo correndo. Queremos tudo para hoje, já agora. E Deus quer trabalhar os nossos corações para termos esperança, fé em relação ao amanhã. É possível pensar, sonhar o amanhã. É possível pensar em Canaã, a terra da promessa, onde mana leite e mel. Isso Deus estava querendo colocar no coração do seu povo. Isso Deus está querendo colocar no nosso coração. O cumprimento de promessas. Lá em João 14, 1, 6 diz, não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, dizem, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Gente, olha a profundidade disso. Olha que coisa, eu fiquei emocionada. Disse-lhe Tomé. Tomé tem sempre que retrucar, né? Tem sempre um Tomé no nosso... Nós, às vezes, temos um Tomézinho, às vezes, também dentro de nós. Senhor, não sabemos para onde vai. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava indo e estava dizendo para os discípulos, encorajando os discípulos, vocês continuem firmes, porque vocês vão ficar nesse mundo. Eu estou indo, mas vocês vão ficar aqui. Agora, eu vou preparar lugar para vocês. E eu vou voltar para buscar vocês. E eu vou mandar o Consolador para estar com vocês.
Então, nós recebemos isso tudo. E nós temos que crer nessas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro Deus, não há outro caminho. O caminho é esse. Eu não sei se todo mundo que está aqui ou que está nos ouvindo já encontrou esse caminho. Já entregou a vida ao Senhor. Porque muitas vezes a gente fala, você quer aceitar Jesus? Jesus que nos aceita, é Jesus que nos leva, é Jesus que nos guia, né? Ele já nos aceitou desde o momento do nosso nascimento. Agora a gente tem que tomar posição e reconhecê-lo. Eu gosto da palavra reconhecer, não aceitar. É reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, a terra prometida, a vida eterna. E Ele voltará para nos buscar. Amém? Então, era essa palavra que eu queria compartilhar. E eu acho importante a gente agora, eu vou fazer uma oração, porque nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Vamos orar, entregar o nosso coração ao Senhor. Tudo aquilo que precisa ser limpo, tudo aquilo que precisa ser... Antes de orar, eu vou ler logo 1 Coríntios 11, depois eu vou repetir ali, mas eu acho muito importante ler a partir do 23, que diz assim: pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, já vou lá fazer isso, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Vocês façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Em geral, porque sempre que beberem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, em geral, a gente fala isso, mas eu vou continuar. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a própria condenação. Então, aqui já está escrito quem é que pode participar da ceia. Todos aqueles que reconhecem o Senhor como Senhor e Salvador. Aqueles que já entregaram a sua vida a Ele. Porque se a gente faz indignamente, e aqui ninguém faz indignamente, em nome de Jesus. Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui diante de Ti e queremos Te pedir agora nesse momento que iremos participar da ceia do Senhor, que o Senhor possa estar fazendo com que cada um de nós possa se examinar, Senhor. Como o Senhor disse, o Senhor ali partiu o pão que representa o seu corpo que foi triturado, amassado, estou aqui cortando, por nós, Senhor. Que nós possamos entender o que significa esse ato tão maravilhoso que o Senhor deixou para nós. Que nós tenhamos o partir do pão, consagramos esse pão a Ti, Senhor, que representa o Teu corpo. Ele é um pão, mas simbolicamente ele representa o Teu corpo, que foi moído, que foi dilacerado, que foi entregue por nós, Senhor. E por isso nós Te louvamos e Te agradecemos. E queremos hoje examinar aqui as nossas vidas, para sermos dignos, Senhor, de participarmos da Tua ceia e também depois participarmos da ceia do Cordeiro. Do mesmo